dia, irmãos. Um feliz sábado a todos vocês. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a presença do Espírito esteja com cada um de vocês nesta manhã. Eu agradeço o convite do irmão Walter para mais uma vez estar aqui e repartir com vocês um trecho especial da Palavra de Deus. Eu trouxe aqui uma historinha interessante para vocês, que eu escutei esta semana, eu achei muito interessante. É a história de um senhor que um dia entrou pelas portas de uma igreja e disse assim: eu quero que vocês parem com isso. E estava no meio da programação e os irmãos ficaram assustados. Alguns reconheceram aquele senhor que morava, era vizinho da igreja e que havia sido inclusive indelicado em alguns momentos com os irmãos que participavam do culto. Ele reclamava das músicas, do barulho, dos carros estacionados na rua. E naquele dia em especial ele entrou e fez aquele barulho e disse: eu quero que vocês parem com isso. O pastor interrompeu um sermão, todos olharam para trás, e o povo ficou ali curioso, o que será que aquele homem estava falando? Ele disse: vocês ficam me chamando, cantando aqui o meu nome. Eu quero saber por que vocês ficam fazendo isso. E as pessoas ficaram confusas e não entenderam naquele momento. Até que algum irmão se levantou e falou: mas, Senhor, qual é o problema? Ele falou: olha, o meu nome é Márcio e vocês vivem cantando que Jesus está me chamando. E ninguém entendeu. Aí alguém falou: mas Márcio do que, Senhor? É Márcio Soares e vocês vivem cantando: Márcio Soares, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Ele falou: mas como assim, né? A música é manso e suave. Ele: não, vocês estão cantando Márcio Soares. E olha, eu vou dizer uma coisa: ou vocês param agora, ou eu vou me batizar. Porque não tem jeito, Jesus está me chamando e me chamando. 2 meses depois, ele desceu as águas batismais. Olha só. Deus tem formas diferentes para chamar a cada pessoa. Tem formas peculiares para atingir os seus filhos. Deus, durante a história, tem chamado as pessoas a retornarem para o caminho que Ele sonhou um dia para a humanidade. Desde o começo da história, Jesus está chamando. Foi assim no Éden, não é verdade? Eu vou hoje repartir com vocês um trecho da Palavra de Deus que fala justamente sobre um chamado diferenciado. Algo que nós não podemos ignorar, porque é para os nossos dias, porque é para a nossa igreja. Eu converso bastante com um grande amigo meu, o pastor Fabrício Fraga. Ele é pastor de jovens da Igreja Central de Londrina, e possivelmente ele vai ver este vídeo. E conversando com o pastor Fabrício, e sempre eu pesco algumas ideias e eu falo para ele: olha, pastor, eu assisti tal sermão, eu achei muito legal, e eu vou clonar a ideia, eu até disse para ele. E ele falou: olha, tem esse sermão do pastor Paroski, e a gente vai falando sobre alguns grandes pregadores, e eu cito uns, ele cita outros, e ele fala: normal, pode copiar a ideia mesmo, porque aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar, e é verdade. Mal sabe ele que esse sermão de hoje eu plagiei de um sermão dele, um sermão que fala sobre Laodiceia, um sermão que fala sobre esse chamamento, sobre este convite especial de Deus para o seu povo nos últimos tempos. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero convidar você, mais uma vez, a fechar os seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus. Deus querido, obrigado, porque temos a oportunidade nesta manhã de ouvir a Tua palavra, de receber, Senhor, a influência do Teu Santo Espírito. Ó Pai, eu te peço, faça morada no nosso coração. Nos abençoa, Deus, para que como igreja ouçamos a Tua voz e o Teu chamado. Usa-me, Senhor, neste momento, para repartir com os irmãos esta mensagem. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu convido a cada um de vocês, irmãos, para que abram a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 14. Nós vamos ler aqui a carta que Jesus enviou para a igreja de Laodiceia, para a igreja dos últimos tempos, como assim nós compreendemos. E é necessário uma atenção crescente à nossa geração,
porque esta geração é uma geração da urgência. É a geração da conectividade, é a geração da pressa, mas isso não é à toa. Nós temos que ter urgência. Urgência para a pregação do Evangelho, mas também para compreender qual é o nosso papel no fim dos tempos. E esta carta aqui de Cristo diz o seguinte, a partir do verso 14. Acompanhem comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que na verdade tu és miserável e infeliz, sim, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para cobrires a tua nudez, para que se não manifeste a tua vergonha, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. E o texto bíblico segue dizendo, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assento com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este trecho é um dos trechos mais importantes da palavra de Deus. Porque este trecho foi endereçado a mim e a você. Se esta carta tivesse o formato moderno de hoje, com remetente e destinatário, no remetente nós teríamos ali a testemunha fiel e verdadeira, aquele que sempre foi, é e para sempre será. E para o destinatário haveria ali um nome, Elcio, Walter, Volpone. Estaria ali adereçado a mim e a você. Deus fala a uma igreja, mas Ele se interessa com pessoas. O trabalho de Deus é em grupo até determinado momento, mas Ele se interessa pela unidade, pelo ser humano em particular, cada um. Porque Deus sabe que ninguém pode salvar outro, a salvação é individual. Mas é interessante que Deus nos dá este título, nos chama de anjos. Porque Ele fala ao anjo da igreja de Laodiceia. A palavra anjo significa mensageiro. E você leva uma mensagem quando você conhece aquele que escreveu a mensagem. Quando você conhece quem está lhe dando essa incumbência, essa responsabilidade. Então eu pego esta mensagem de quem eu conheço e levo para alguém. E este é o papel da igreja, era levar uma mensagem diferente. E nós cantamos isso. Vou levar a mensagem, né? Não é assim que a gente canta? Que nós vamos levar a mensagem de Cristo para o mundo. Nós cantamos aqui, sou mensageiro, não é isso? Olha quantas vezes nós testificamos e reafirmamos isso, de que nós somos mensageiros de um Deus. Qual é a mensagem que estamos levando? A mensagem que nós levamos é de um Deus que nós conhecemos, deveríamos conhecer até melhor. Mas nós, como mensageiros, eu devo dizer, irmãos, perdemos a nossa identidade. Nós já não sabemos quem somos. E é por isso que Cristo escreveu esta carta para nós. Sabe, em terceira carta de João, se nós voltarmos ali, algumas páginas. Volte algumas páginas ali, para a terceira carta de João. No capítulo 1.
verso 11, diz assim: Amado, não imites aquilo que é mal. Imite, porém, aquilo que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aqui nós temos a primeira pista que nos diz o porquê perdemos a nossa identidade. Nós temos que praticar aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Porque pelos seus frutos os conhecereis, já disse Jesus, não é verdade? Em Hebreus 13, verso 7, vamos lá comigo, retorne mais um pouco. Vamos para a carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus 13, verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Nós temos que ser seguidores de Cristo, temos que seguir as orientações dos nossos líderes. Mas quem somos hoje? Olha, eu sou o William Volpone, é o que está escrito na minha identidade. Você deve pensar nesse momento: eu sou fulano de tal, eu sou a fulana, porque é o que está escrito no meu documento. Mas o que faz você ser quem você é? Pelos seus frutos. Alguém pode identificar você como um mensageiro de Deus, como um embaixador do reino eterno? O que significa não ser nem frio, nem quente? Infelizmente, irmãos, a instituição não vai levar ninguém para a vida eterna. É triste dizer isso, mas é verdade. Não é estar atrelado a um CNPJ da igreja, não é ter um nome no hall de membros que vai garantir o seu nome no livro da vida. Para seguir a um Deus, para ser mensageiro de fato, é necessária uma decisão. É preciso demonstrar, é visível, quais são os seus frutos, quais são os meus. Deus usa um termo muito forte, ele diz assim: eu vou vomitar você. Porque a sua indecisão me causa nojo. Eu não aguento mais ver a sua postura, relativizando as coisas. Pensando, não, mas isso aqui antigamente até vai lá, mas hoje, tranquilo, todo mundo faz. E a gente sabe que se formos pelos números, os perdidos serão como a areia do mar. Não devemos ir pelo todo mundo faz. O plano do inimigo é justamente este mesmo. É causar a confusão, a mistura, é levá-lo a relativizar as coisas. Mas como eu sei que nós estamos confusos e que estamos perdidos neste momento, e eu digo para você, acredite, irmão, nós estamos. Me desculpe pelo tom duro desta pregação, mas ontem, enquanto eu estava afinando a mensagem, terminando de fazer os ajustes aqui no meu sermão, me deu um grande senso de pressa, de urgência. Você está sentindo isso? Você tem pressa da volta de Jesus? Será que faz bem permanecer aqui no mundo muito mais tempo, não só compartilhando o sofrimento? Vocês já leram um trecho que dizia assim que se a igreja tivesse vestido a camisa de verdade e pregado o evangelho da forma como deveria ter sido pregado no passado, Jesus já teria voltado muitas e muitas décadas antes. O que é que nós estamos fazendo? Como eu sei que nós estamos perdidos hoje? Por aquilo que diz no verso 17. Volte lá para Apocalipse 3. Vamos lá. Vamos ver o que foi o próprio Cristo que testemunhou, que testificou sobre nós. Verso 17 do capítulo 3. Olha como Cristo nos descreve. Ele diz assim: você, filho, diz o seguinte: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Existe como piorar? Eu lhe pergunto. Tem como ficar pior? A cidade de Laodiceia era conhecida pelos seus médicos, que produziam a partir de minérios um pó muito fino,
que misturado na água produzia um colírio especial. Mas isso tinha o seu preço. Laodiceia era uma cidade rica e que podia receber visitantes de toda parte. Interessante é que muitos desses visitantes gastavam praticamente tudo o que tinham para o tratamento medicinal e acabavam na rua. Às vezes os seus olhos não ficavam bons. Então estava ali um pobre, cego. Agora imagine a situação daquela pessoa, se ela estivesse também nua nas ruas pedindo. O que pode uma pessoa desta fazer por si mesma? Mas Jesus complementa dizendo: eu lhe aconselho. E eu vejo nas palavras de Deus aqui um amor muito grande. Deus não está expondo os nossos problemas, não quer que nós passemos por vergonha. O contrário, como um pai amoroso, Ele nos aconselha e fala: olha, vem aqui, filho, compre de mim o ouro refinado no fogo. Agora sim, se você pegar de mim, você será rico. Adquira roupas brancas, chega das manchas do pecado, mostre agora, porque quando você anda bem vestido, dá para ver de longe, não é verdade? A gente tem que tomar cuidado com a moda, mas quando você coloca uma roupa decente, você está bem vestido, você fica apresentável, você fica aceitável. E olha só o conselho: roupas brancas, sem manchas, e o colírio no final, esse produto especial para acabar com a sua cegueira. E Deus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Como um pai amoroso que não pode permanecer alheio aos erros do filho, ele chama o filho e fala: filho, vem cá. Tudo que você faz tem consequência. Você precisa entender isso. Se não fosse assim, filho, Jesus diz, lá no Éden um dia eu falaria: Adão, Eva, olha, tudo bem, vocês cometeram esse pecado, mas vamos lá. Vou dar mais uma chance. Vamos ver se agora vocês aprendem. Mas se Deus, que é Deus, não tira as consequências, isso é importante para o nosso aprendizado. Por que Deus nos disciplina? Ele complementa o verso. Ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu... Deus nos ama. A disciplina de Deus é necessária, porque assim Ele mostra que Ele te ama, filho, que Ele me ama. Por que é que nós colhemos as consequências erradas dos nossos atos? Para a gente aprender a não repetir. Não é assim mesmo? Nos cultos com as professoras lá na escola, todos os dias pela manhã, estávamos passando pelo livro de Juízes. E é interessante porque vez após vez nós vemos o relato sobre o povo de Israel dizendo: e abandonou o povo os caminhos do Senhor, deixou de fazer a sua vontade e se entregou aos ídolos, e se entregou àquilo que o Senhor reprova. E Deus os entregou nas mãos dos inimigos por 20 anos. Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 30 anos. E os filisteus os subjugaram por 40 anos. E assim vai. A disciplina de Deus significa: filho, você agora vai colher as consequências das suas escolhas. Não quer colher consequências ruins? Volte-se para mim. Faça mais uma vez a minha vontade. Abandone os ídolos. Deixe de lado o seu ego inflado. Faça aquilo que eu lhe disse, filho. Vamos ver se você não vai colher bênçãos. Essa é a boa consequência. Isaías 30, verso 22, diz o seguinte: então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos cobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo de imundícia e lhes dirá: fora daqui, chega. Pode ser que a sua tentação hoje não seja ter um ídolo recoberto de ouro ou de prata na sua casa. Isso já caiu em desuso. Isso era uma grande tentação para o povo do passado. Mas quais são os ídolos modernos? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você refletir. Porque eu preciso refletir isso também. Quanto tempo você dedica para o seu ídolo digital chamado smartphone? Quanto tempo você aplica ali? Agora,
Quanto tempo você aplica em oração diária? Quanto tempo você investe, porque você não perde, né? Você investe no culto, na leitura da palavra de Deus. Nós estamos desviando o foco, irmãos, para coisas que têm valor aqui na terra apenas. Você não vai levar o novo modelo do iPhone para o céu. Lá no céu não vai existir rede social. Muito menos WhatsApp. Sabe o que é interessante? É que você não precisa ter nenhum aplicativo instalado para conversar em tempo real com Deus. O WhatsApp de Deus não leva tempo para digitar. Tudo que você precisa fazer é dobrar os joelhos e fechar os olhos. E imediatamente vão aparecer aqueles sinaizinhos azuis ali, ó. Deus não espera para ver a sua mensagem. Deus ouve a oração do crente em tempo real. Não é incrível isso? A gente sabe. O profeta estava orando. No meio da oração ele sentiu a mão, o anjo. Deus já ouviu a sua oração do céu, irmão. Levante-se. Olha só, que mensagem bonita. Sabe, Deus faz um paralelo conosco. Quando Ele fala que Ele sente nojo da nossa postura. Com aquilo que Ele dizia no Antigo Testamento. Do nojo que Ele sentia pela idolatria. Então, Laodiceia, eu pergunto, onde estamos nós hoje? Não temos ídolos nos nossos templos. Mas temos no nosso tempo. A gente coloca outras coisas na frente de Deus. E Deus vai indo para o final da fila. E eu li uma frase esses dias atrás que me causou um impacto muito grande. Que diz assim, olha, não ter tempo para Deus é uma grande incoerência para aquele que diz que quer passar a eternidade com Ele. Como que eu digo que eu quero passar a eternidade com Deus para quem eu não dedico o meu tempo e a minha vida? Um outro paralelo que nós temos é a questão da percepção. Aquele que está cego não vê o mundo ao seu redor. Nós perdemos a noção do tempo. Eu não estou querendo dizer de dias, horas e minutos. Mas quando eu digo que nós perdemos a noção do tempo, é que nós esquecemos que estamos nas unhas da estátua de Daniel. Só Deus pode nos transformar. Vocês perceberam que ele fala, compre de mim o ouro refinado? Vocês perceberam que a roupa branca é uma imagem que o próprio Cristo já havia utilizado nos evangelhos, quando ele diz, olha, as vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro. Ser disciplinado significa arrepender-se e voltar-se para Deus. Significa um ato público, não apenas o batismo, mas como Raabe um dia fez. Lembram-se da história da prostituta cultual da cidade de Jericó? Ela tomou uma decisão pública. Quando o espia falou para ela, olha, tudo bem, nós vamos resgatar você, mas você vai precisar colocar aqui essa corda, esta fita, cor de sangue, na sua janela. Vocês acham o quê? Que isso não causou um impacto visual? Quando a gente observa as escavações arqueológicas daquela região, nós vemos que as pedras elas eram bem claras, da cor dessas paredes. Imaginem uma casa no alto de uma muralha de Jericó, de 8, 9 metros de altura. Um cordão vermelho descendo por ali. É um sinal público. Deus pede de nós ações imediatas. Postura e testemunho público. Deus não tem agentes secretos. Não existe quem é de Deus e não seja notado. Porque as nossas decisões dizem quem nós somos. Nós temos que abandonar os nossos vícios. Mesmo enquanto ainda vivemos em Jericó, irmãos. Eu tenho certeza que Raabe, no momento em que aquelas muralhas caíram, ela já estava ligada ao Deus de Israel há algum tempo. Mesmo não conhecendo-o plenamente. O maior problema de Laodiceia, porém, está no verso 20. Jesus está falando aqui com uma igreja que mantém as suas portas fechadas.
Ele diz: eu estou à porta. Filhos, eu estou batendo. Por que é que você não abre? Deixa eu entrar. Uma igreja que não tem o seu mestre consigo é uma igreja morna, é fria espiritualmente, ela não serve para nada. E Deus diz: eu estou batendo a porta. Esse é o nosso maior problema. Aonde está Cristo? Nas nossas escolhas. Aonde está Cristo na nossa postura profissional? Ele está batendo do lado de fora. Mas Jesus faz uma promessa: olha, aquele que me deixar entrar, eu vou entrar, eu vou fazer parte do convívio. E era uma grande honra para a sociedade da região do Oriente Médio receber pessoas em sua casa, preparar um alimento. Ali era um momento em que você criava confiança, laços, familiaridade. Então é isso que Jesus pede de nós hoje. Não é para a gente preparar uma ceia para Ele. Ele quer que nós tenhamos convivência. Ele quer que nós tenhamos familiaridade com Ele. Deus toma a iniciativa. É Ele que está batendo. Ele não vai cruzar os braços e falar: tudo bem, me deixaram lá de fora. Paciência. Já foi assim no Éden. O ser humano se escondeu e foi Jesus atrás. Adão, onde que você está, filho? Ele é que veio morrer por nós e Ele voltará. Vocês estão vendo que a iniciativa parte de Deus? Vocês estão sentindo o amor de Deus? Vocês estão compreendendo a paciência dEle? É Deus quem toma a iniciativa, mas nós precisamos responder. É Deus que nos envia esta carta, mas nós precisamos atendê-la. Jesus espera que nós sejamos o alguém do verso 20. Acompanhem comigo, olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Você espera ser este alguém? Você tomará essa decisão em sua vida? Você vai absorver essa mensagem e buscar sair transformado daqui? Um trecho do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 357 e página 196. Eu gosto sempre de complementar o meu sermão com um trecho do Espírito de Profecia. Eu vou repartir aqui com vocês esse trecho. Diz assim: a mensagem à igreja de Laodiceia é aplicada à nossa condição hoje. Quão claramente é pintada a situação daqueles que julgam ter toda a verdade, que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder santificador, poder de Deus, não foi sentido ainda em sua vida. Ou seja, nós não podemos ser cristãos teóricos. É urgente, irmãos, que nós sejamos cristãos práticos. Quem sabe saber toda a teologia por trás de algo, explicações filosóficas, isso não seja tão importante quanto viver o cristianismo aplicado hoje, em nossa vida, no nosso lar, com os nossos vizinhos. Será que eles nos procuram para orarmos por eles? A Pena Inspirada continua dizendo o seguinte: a este tempo deve ser dada a mensagem de Laodiceia, para despertar uma igreja letárgica. Eu não gostei de ler isso, porque eu reconheci que isso é verdade. Letárgica. Sabe o que é letargia? É até querer fazer alguma coisa, mas não ter forças. É você saber que você precisa realizar aquele trabalho, estudar aquela disciplina, mas não ter força de sair do sofá. Isso é letargia. E diz o seguinte: que o pensamento da brevidade do tempo vos estimule o diligente e incansável esforço. Lembrai-vos de que Satanás desceu com grande poder para operar com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. Irmãos, neste momento eu faço um apelo para cada um de nós.
não vamos mais deixar Jesus de fora. Esse é o nosso grande problema. O problema é a pobreza. O problema é a cegueira. O problema é a nudez. Não. Isto não é o problema. Porque Cristo pode suprir cada uma destas necessidades. Qual é o nosso problema? É deixarmos Jesus de fora. É hora de deixar Cristo entrar. É hora de conhecê-lo. É hora de aprender aos seus pés. É hora de deixar Jesus decidir por nós. É hora de deixá-lo nos orientar. É hora de permitir que Cristo esteja à frente dos nossos relacionamentos. Obrigado, irmão. Obrigado. Quer você ouvir a voz de Deus hoje? Você pode ouvir, através da palavra de Deus, as leves batidas da mão de Cristo na porta do seu coração? Qual será a sua decisão hoje? Será que você quer deixar Jesus entrar? Eu convido você, que decide neste momento colocar a mão ali na fechadura da porta e abrir para que Cristo entre. Eu convido você neste momento a se colocar em pé. E convido você a, em poucos segundos de oração, fazer uma reflexão. Se você entendeu a brevidade dos tempos, se você entendeu a urgência de fazer a vontade do Pai, de deixar que Ele lhe enriqueça, que Ele lhe cubra e que Ele trate da sua visão. Se você entendeu isto, entregue-se a Cristo neste momento. E eu vou finalizar a sua oração orando daqui da frente. Deus de amor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe por sermos indiferentes ao Teu chamado. Nos perdoa, Senhor, por ignorar o Teu amor, por fingir que não estamos ouvindo as batidas na porta. É hora, meu Deus, é hora de deixarmos Jesus entrar. Nós não temos mais tempo. É urgente. Precisamos viver com Cristo mais uma vez. Precisamos mais uma vez seguir o caminho que Jesus nos demonstrou. Precisamos mais uma vez, como os apóstolos do passado, nos unir, Senhor, em oração e em pedidos e em entrega. E mais uma vez, Senhor, sermos revestidos do poder do Espírito para atuar poderosamente no tempo do fim. Meu Deus, nos ajude, nos tire dessa letargia, nos movimente, nos abençoe para que possamos, mesmo falhos como somos, terminar a Tua obra. Mas para isto, Senhor, precisamos que o Senhor nos vista. Precisamos, Senhor, adquirir ouro purificado de Ti. E que o Senhor, mais uma vez, trabalhe na nossa visão, como trabalhou enquanto estava aqui na terra, através de Cristo, nos olhos de tantos cegos. Que simbolicamente, Senhor, agora a nossa visão seja restabelecida, para enxergarmos, meu Deus, a necessidade, não só da nossa salvação, mas também de levarmos este Evangelho a todo mundo. Porque este é o momento, Senhor, esta é a hora. O Teu Filho está às portas. E se nós não nos movimentarmos, Senhor, permaneceremos aqui com a destruição, com o caos e com a ruína. E nós não queremos que isto aconteça. Movimenta esta igreja, Pai. A mim e a cada um dos irmãos que está ouvindo aqui, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Que Deus abençoe a cada um de nós, a nos movimentarmos e a sermos diferentes. Amém.